Mas eu li nos jornais e justifica, portanto, essa minha presença nesse limite. Quem está vendo nas redes sociais vai ver que eu tô num lugar que a água tá até parada, né, Débora? Você percebeu, Fabio? A água Nunca tá até parada. Vi um mar assim. Não, mas é para não atrapalhar, porque se começa a mexer, pode atrapalhar o som. Eu pedi para parar um pouquinho. Mas desligou as ondas, né? Desliguei as ondas. Tá. O Ministério do Turismo e o Ministério da Economia preparam para hoje, anunciaram para hoje, 3 da tarde, acho até que a gente tem que olhar isso com atenção para ver o que sai de lá. Um guia de retomada econômica do turismo no Brasil. Vários países do mundo estão fazendo isso. Vários países. A Tailândia, o Reino Unido, a França, as pessoas já estão de olho, porque, por um lado, tem o medo da quarta onda, e tem que ter mesmo, e a gente também tem que ter, porque se a gente bobear, daqui a pouco estamos nós enfrentando mais uma onda, mas o turismo no mundo é um negócio muito grande, mas muito grande. Se as pessoas não podem viajar, e não podiam viajar, parou tudo. E aos poucos foi voltando, né? Os voos foram voltando. E aí os governos começam a se organizar para preparar a abertura. Olha só, e aí a gente tem que olhar o mundo pré-Covid. Olhar para o mundo pós-Covid não faz muito sentido, mas olha o que era o mundo pré-Covid. A França recebia 87 milhões de turistas por ano, estrangeiros, tá? A Espanha, 82 milhões de turistas, sendo que a França tem 60 milhões de habitantes, tá? A Espanha, 82 milhões de turistas. Os Estados Unidos, 76. Os Estados Unidos, com 320 milhões de habitantes, recebia 76, quase 80 milhões de turistas. Os Estados Unidos recebem menos do que a Espanha e a França. E assim vai. O Brasil, 6 milhões. 6 milhões, sendo que a média era 5. Chegamos a 6 milhões de turistas estrangeiros por ano. Então, os países estão se mexendo. A Tailândia, por exemplo, recebe 35 milhões de turistas por ano. Escuta, precisamos abrir. Aí eles fizeram uma programação de abertura por cidades. Vamos abrir primeiro essas cidades, depois essas cidades, depois essas cidades. Viraram um planejamento para o turista poder voltar. Esse plano começou, claro, a obrigação de o turista estar vacinado. Vale nesse primeiro momento para 67 países. O Brasil não está entre eles, por enquanto. Reino Unido discutindo a mesma coisa e tal, enfim. Paris, voltou, mas voltou com uma parcela pequena comparada ao que já teve. Já é um retorno. E o Brasil vai entrar nessa discussão. E é uma discussão importante, porque dá na mesma um americano sair de Washington e ir para Bulgária, ou ir de Washington para Belo Horizonte, me refiro a distâncias. Dá na mesma. E a Bulgária recebe mais turista estrangeiro do que o Brasil. A Bulgária. Nada contra a Bulgária, mas ela recebe mais turistas estrangeiros do que o Brasil. Dá na mesma você pegar um voo de Lisboa para Joanesburgo ou pegar um voo de Lisboa para São Paulo. E, no entanto, a África do Sul recebe mais turistas estrangeiros do que o Brasil. Estou falando da realidade pré-pandêmica. E não é mais. É 10 milhões de turistas contra 6. É muito mais. Aí a gente vai dizer, não, mas lá eles têm coisas que a gente não tem. Tudo bem, mas aqui a gente tem coisas que lá não tem também. Não, o Brasil é longe. Pô, mas a Tailândia é longe. Né? A Tailândia é longe. Berlim está a 8.600 quilômetros de Bangkok e a 8.100 quilômetros do Recife. E as pessoas vão para Bangkok, não vão para o Recife. Claro que vão para o Recife, mas numa quantidade muito menor do que para Bangkok. Não é à toa que a Tailândia recebe 6 vezes mais turistas estrangeiros do que o Brasil. Então, é muito importante que nesse guia de retomada, tem apoio da KPMG, eles vão apresentar, vão identificar, vão ver projetos para que o Brasil volte. Quando a gente fala em turismo no Brasil, a gente está falando em 8% do PIB brasileiro. É muita coisa. Claro, alguém vai dizer que alguém viaja para comprar soja e vai para o Centro-Oeste. Sai de São Paulo, vai para... não importa. Vai para Campo Grande comprar gado. Ele está indo pelo agronegócio ou ele está indo pelo turismo? Não, é turismo de negócio. Turismo de negócio conta. As viagens aéreas contam dentro de turismo e viagem. Então, está dentro desses 8%.
8%, uma indústria limpa, uma indústria espetacular, que na Tailândia representa 21% do turismo, do PIB, e aqui é 8%. Né? Nos Estados Unidos é 9, 9,5%, no México é 15%. Então, quanto mais a gente fizer esse número crescer, mais a área de serviço, essa indústria, entre aspas, limpa, vai prosperar. E a gente tem que olhar para isso com muita atenção. Então, esse plano de retomada do turismo, plano de retomada econômica do turismo, que é o nome oficial que eles estão dando, que vai ser anunciado hoje, vale a pena a gente observar para ver o poder de recuperação de um país como o Brasil, que é um espetáculo, tem um monte de coisa bacana para ver e tal, mas muita deficiência de infraestrutura, de informação, de gente que fale inglês, de gente que oriente, sabe? É difícil você sair de Berlim e ir para Manaus, é complicado, dá trabalho, mas enfim. Então eu queria destacar a importância desse setor, a importância desse plano, lembrar que muitos países estão nessa toada já, e é importante a gente acompanhar para ver o que vem, e aí a gente traz as novidades a hora que sair o resultado.